falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia, o teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. E por falar do homem. Olá novamente, sejam bem-vindos de volta. Nessa aula vamos continuar explorando um pouquinho mais as nossas opções de acordes, né? Diferentes opções de acordes. E depois, na aula que vem, eu já pretendo introduzir para vocês o tão importante e esperado conceito de harmonia funcional, certo? Então, nessa aula vamos focar ainda nessa parte da questão, depois a gente evolui para essa outra questão, né? Então, nessa aula, o que eu gostaria de comentar com vocês é sobre acorde menor, primeiramente, né? Então, a gente vai pensar Lá menor nona, certo? Muito interessante. E a gente vai pensar Lá menor de 2, né? Então, com uma segunda adicionada, certo? Primeiramente, vamos pensar esses dois acordes. Como é que vai ficar a distribuição aqui? Primeiramente, para o Lá menor com nona, a gente vai pensar uma coisa assim, né? Primeiro, vamos nos manter fiel à notação, escrever da seguinte maneira, né? Lá menor com uma nona adicionada. Então, o que você pensa? Você pensa Lá, Dó, Mi e Si. Correto? Isso daí você tem uma tríade de Lá menor aqui e você simplesmente adiciona a extensão que está anotada ali, que no caso é uma nona, né? Então, isso daqui é um intervalo de nona. Tudo legal, né? Esse é um acorde muito bacana, né? A gente já falou bastante dessa questão na versão maior do acorde, mas acredito que a gente não tenha explorado o suficiente na questão menor dele. Esse é um acorde que funciona muito bem, certo? Por ser um acorde menor, ele é um acorde mais escuro, né? Mais triste. E essa notinha aqui, ela quer resolver, né, um Lá, né? Então, quer resolver em Lá. Então você tem essa questão, mas ao mesmo tempo fica muito bonito se você resolver a sua música em cima de um acorde desse, né? Funciona muito bem. Eu vou dar exemplos, claro, depois para vocês, mas eu já digo aqui que apesar de partindo do mundo das tríades, né? Isso daqui ser uma tensão que quer resolver, né? Então, isso daqui é uma nona, a nona é um intervalo dissonante, né? E esse Si quer resolver para baixo ou quer resolver para cima no Dó, né? Tanto faz. Apesar disso, dependendo do que você quer passar, dependendo do idioma, né, por assim dizer, o estilo de música que você está tratando, fica muito legal terminar o acorde desse jeito, né? Para mim, ele soa particularmente triste, né? Lembra daquela história que eu sempre falo da jornada, né? A jornada. Então,
Você começa numa tônica, normalmente, né? Que é a sua casa. E aí você sai de casa para realizar uma viagem, né? Uma jornada, certo? E nessa jornada você vai passar por muitos lugares diferentes, que seriam seus acordes, certo? Mas uma jornada não tem sentido se não houver uma volta, né? Um retorno para casa. Uma jornada sem fim não tem muito sentido. É assim que eu quero que vocês pensem numa progressão harmônica tonal, certo? É dessa maneira que eu quero que vocês pensem. Para mim, pessoalmente, terminar num acorde desse jeito é como se você chegasse em casa, mas algo está faltando. E esse algo está faltando é que, para mim, me dá essa sensação de tristeza particular nesse acorde, né? Porque você chega em casa, mas não é a sensação gostosa de chegar em casa. É deslocado, né? Certo? Claro que essas coisas são pessoais, né? E eu vou tentar fazer o meu melhor em convencer vocês, mas talvez vocês tenham imagens diferentes quando vocês ouvirem o acorde, e isso é perfeitamente natural, perfeitamente aceitável. O importante é que vocês associem algo ao acorde, né? Associem uma imagem, associem um sentimento específico, porque isso ajuda muito na hora de você ser capaz de identificar o acorde depois, né? Você só consegue identificar aquilo que você conhece muito, né? Senão tudo vai soar a mesma coisa, tudo vai parecer igual, certo? Então é essa sensação que a nona me passa. Eu coloquei aqui o AD, né? Porque dentro da notação clássica, né? Quando você coloca o 9 ali, a sétima já está implícita, certo? Porque isso daqui não deixa de ser empilhamento de terças, né? Então você coloca uma sétima aqui, por exemplo. E aí, se você for empilhar uma terça, você vai somar 2, vai virar um 9, certo? E se você for empilhar mais uma terça, mais 2 vai virar 11, e por aí vai. Então, quer isto dizer que as outras terças estão implícitas, né? Aqui. Então, você não está simplesmente pegando a tríade de Lá e jogando a extensão de 11ª, não. Isso daqui quer dizer empilhamento de terças, certo? Agora, claro, como eu já falei, né? Isso aqui é a convenção clássica, mas, por exemplo, numa cifra, né, de violão, vocês veriam escrito assim um dó nona, né? E esse dó nona é exatamente um dó, mi, sol, ré, sol, né? No voicing clássico do violão. Não é empilhamento de terça. Isso daqui, na verdade, é um C AD nona, certo? Só que uma coisa é o popular e outra coisa é o clássico, né? Só para vocês ficarem ligados nessa ideia. Como aqui eu tendo a focar mais na abordagem clássica da coisa, então gosto sempre de enfatizar a maneira mais tecnicamente correta, né? Empilhamento de terças. Então, o meu Lá nona se daria como? É um acorde muito interessante também. Lá, Dó, Mi, Sol, Si, né? Então vocês vejam,
você tem uma terça menor aqui, uma terça maior aqui, uma terça menor aqui e uma terça maior aqui, né? Aqui está o seu empilhamento de terças. Aqui você tem a sua sétima, né, menor, e aqui você tem a sua nona, né, nona maior, certo? Esse acorde é um acorde muito legal. Não sei se vocês se lembram, mas eu mencionei que o acorde menor com sétima, né? Então vamos pensar simplesmente aqui um Lá, Dó, Mi, Sol. Ele soa mais ambiente. Ambiente. Se você simplesmente pegar um acorde menor, uma tríade, Lá, Dó, Mi, né? Ele soa triste, né? Ele soa triste. É a característica de um acorde menor. Ele soa mais triste, mais escuro, né? Enquanto a sua contraparte soa mais alegre, mais brilhante, né? Agora, uma coisa interessante acontece quando você coloca 7. É como se você diluísse isso um pouco. Como se você diluísse um pouco essa sensação, né? Colocasse um pouquinho de água ali, dilui um pouco na solução e ele fica um pouco mais aguado, menos triste, mais ambiente. Eu gosto muito dessa palavra para definir essa sensação que ele passa, né? Isso que acontece, né? Então, não é que ele fique feliz, né? Mas quando você faz uma música triste com esse tipo de acorde, é um triste meio menos dramático, né? Menos dramático e mais aquele melancólico frio, né? Aquela melancolia que está no ambiente, em vez de ser aquela melancolia trágica, né? Espero que faça sentido isso. Então essa característica da sétima. Eu diria que a adição da nona deixa ele mais ambiente ainda. Certo? Parece que os efeitos se misturam. É muito interessante. Primeira vez até que eu me deparei com esse acorde, né? Foi exatamente um Lá nona, né? E é nesse voicing aqui, né? O Lá no baixo. E aí você tem uma sétima, o Sol, a décima no caso, né? Dó. Aí você tem a sua quinta aqui, o Mi. E finalmente você tem o Si, assim, né? Então, esse daqui é o voicing no violão, né? Algum de vocês talvez já conheça isso, né? É aquele voicing que você faz uma pestana na quinta casa, na sétima casa, perdão, né? Aliás, perdão de novo, na quinta casa, e você coloca o seu dedinho ou o seu dedo anelar na sétima casa, né? Pegando o Si, certo? Então seria alguma coisa mais ou menos assim, né? E aqui, certo? Onde aqui seria a quinta casa e aqui seria a sétima casa, né? Então você pega aqui e bota um dedo aqui, certo? É mais ou menos assim, e o Lá do baixo é uma corda solta. E era numa música uma música muito bonita, né? Do grande mestre Sivuca, né? Com letra de Chico Buarque, chamado João e Maria.
né? Se alguém se interessar. É uma música linda, lindíssima, né? E o arranjo para violão clássico dessa música era exatamente um que encerrava num acorde desse, um Lá nona, né? Com a sétima e com a nona, muito bonito. Eu achei aquela sonoridade, então, muito distinta, né? E combinava muito com a música, combinava muito, porque essa música, ela é uma música mais escura, né? Não é uma música alegrezinha, não é uma música que você ouve e fica sorrindo, né? E olha para o céu azul bonito, né? É uma música bonita, com um toque de tristeza, né? Só que não é aquela tristeza dramática, né? Então faz muito sentido ele terminar nesse tipo de acorde, né? Bom, agora, eu falei aqui bastante de ambiente, né? Em contraste com o dramático. E agora a gente vai ver a contrapartida. A gente vai ver justamente o dramático, o pungente, né? Seria esse daqui. Esse daqui, meus amigos, essa é a palavra que melhor define mesmo. Pungente, né? Lancinante, doloroso, certo? Por quê? Por causa desse nosso intervalo aqui de segunda menor, criando uma tensão altíssima aqui entre essas duas notas por conta da proximidade entre elas, né? Então esse daqui é o acorde da dor mesmo, né? Do sofrimento, né? Isso até tá parecendo dramático demais aqui, mas é honestamente o que eu acho que ele passa, e eu acho que vocês vão sentir isso também, depois que eu mostrar ali no piano, certo? É um acorde muito comum em músicas extremamente dramáticas, né? Então você pode ver, por exemplo, em trilhas, né? Por exemplo, aquele tema famoso da Lista de Schindler. Um filme famoso, né? E o tema principal, que é tocado por um violinista, perdão, muito reconhecido, né? Mundialmente famoso, chamado Itzhak Perlman, né? Ele toca esse tema, né? Então ele faz uso aí, né? O tema do John Williams, né? John Williams faz uso de acordes desse tipo, né? Com essa dissonância entre a terça e a segunda, certo? Você pode ver também trilha sonora de anime, muito comum, né? Se alguém assiste anime aí, tem um anime conhecido chamado Bleach, né? E um tema chamado Never Meant to Belong. Never Meant to Belong. É o nome do tema, né? Então ele já começa naquele acorde sofrido, porque é uma música muito sofrida. É uma música que toca em momentos dramáticos, quando tudo parece estar dando errado, quando o personagem está à beira da morte, entende? Então é com essa imagem que eu quero que vocês fiquem, quando vocês pensam num acorde desse tipo, né? O A de segunda, certo? Então essa música já começa num acorde desse tipo, né? Ele começa com um Lá bem grave, né? Bem grave, e na mão direita, mais na parte aguda, fazendo Si, Dó, Mi, né? Completando o acorde. Então ele faz isso.
e aí depois ele desce para cá, né? Então fazendo uma frasezinha, né, que fica tão, 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 e esse lá vai caindo, lá, depois pro sol, depois pro fá, depois pro mi, né? É uma cadência comum, né? Esse lá, sol, fá, mi, né? Comum em música espanhola, né? Tem até um nome essa progressão, né? Cadência andalúzia, né? Mas isso é conversa para outra hora. Tendo falado disso, vou falar de outro acorde com uma dissonância particular, só que agora é um acorde maior, né? E é um dominante, né? A gente falou de dominantes bastante na aula passada. Eu vou introduzir mais um dominante, né? Quer dizer, não é mais um dominante, é o mesmo dominante, né? Só que com extensões diferentes. Na aula passada, eu falei da questão do dominante. A de 13, né? Então você tinha o seu dominante sétima e você colocava uma 13ª, né? Então fazendo alguma coisa assim, né? Sol, Dó sustenido e Fá sustenido, né? Fazendo alguma coisa assim. Que ficava bem bonito, que soava um tanto quanto romântico, né? E falei disso daqui, né? Aqui a gente vai omitir a quinta, senão não fica tão legal. E esse daqui já soava mais tenso, né? Mais bluesy, certo? Falei desses dois caras aí. Agora eu vou falar de um diferente, né? O que acontece se a gente fizer isso daqui? Bom, a gente pode colocar aqui a nossa quinta, ok? A gente coloca aqui um sol, certo? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui o nosso Dó sustenido, clássico, né? Ficou feio, né? Bom, até a gente pode trocar esse voice, deslocar a quinta para lá. Então a gente bota um Sol aqui, né? Um Dó sustenido. Aí aqui a gente bota o Mi. E aqui a gente pode colocar um Si bemol, né? E eu vou botar um Sol opcional aqui. A repetição do Sol, certo? Agora aqui tá interessante, né? O que tá acontecendo aqui? O que veio pra gente? O Lá, ele é um Lá sétima, né? A gente tá vendo o Sol aqui e potencialmente outro Sol aqui. E o que tá acontecendo? Quem que é esse cara aqui? Olha, já falou bastante de Si, né? Que era uma nona, certo? A gente estava falando aqui no acorde menor, né? Mas não muda, né? A questão de qual é a terça aqui não muda qual é o intervalo entre essa nota e essa, se elas forem as mesmas, né? E a gente chegou a falar no acorde maior também nas outras aulas, mas aqui a gente está tratando de um Si bemol, né? Então isso daqui faz um intervalo de nona menor, né? Nona menor, ou alguns falam nona bemol, né? Uns falam isso também, vocês podem ouvir. Mesma coisa.
Então, esse é um acorde muitíssimo interessante, né? Vocês podem ver desse jeito, né? Lá, sétima, nona bemol, certo? Muito legal mesmo esse acorde, né? Ele fica sonoramente, né? Ele pode lembrar um pouco o tipo de resolução que você tem na chamada cadência menor plagal, né? O que seria isso? É o movimento do 4 menor indo para 1, né? É esse tipo de movimento. É o que se chama de cadência menor plagal, né? Normalmente esse 4 seria maior, a gente falando de um campo maior, né? Só que aqui a gente se utiliza de um empréstimo, né? Vou falar disso depois. E aí, esse acorde resolve aqui na tônica, né? E o interessante é que a terça desse acorde é o B6 da escala, né? Que vai resolver aqui no 5 da escala, certo? Então, pensando Dó, isso daqui seria um Fá menor, né? Cuja terça é um Lá bemol, e esse Lá bemol vai resolver na quinta da tônica, né? Ou seja, vai resolver em Sol, né? Então, fazendo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? A resolução seria Lê, Sol. Então, você ficaria Fá, Lê, Dó, Fá, Lê, Dó, Dó, Mi, Sol, né? Ou para baixo. Dó, Mi, Sol, Fá, Lê, Dó, Mi, Sol. Então, Lê, Sol. Fica uma resolução bem legal, né? Como eles estão a uma distância curta, né? De meio tom, né? Então, o Lá bemol cria uma tensão muito interessante para resolver na quinta da tônica, certo? O dominante menor nona, né? Que é esse aqui que a gente está tratando, ele tem o mesmo efeito, né? Porque a menor nona é a terça do que seria o 4 menor, né? Então a nota é a mesma, né? Então aqui, pensando nesse cara como dominante, a gente está ali no campo de Ré, né? Então o quarto grau seria um Sol, né? Se a gente pegasse um Sol menor, seria exatamente o quê? Sol, Si bemol e Ré, né? Então essa nota estaria presente do mesmo jeito. Então a sonoridade lembra um pouco essa, só que, claro, é distinto, né? É distinto. Isso daqui é um dominante e o outro não é. E isso daqui é mais tenso, né? É mais tenso por causa disso daqui. Então, é uma sonoridade... Deixa eu apagar isso daqui. Muita tensão, né? Muita tensão. Isso daqui também lembra jazz, mas também lembra clássico, né? Também lembra clássico. E é um recurso que você pode usar, né? Sempre que você tiver querendo introduzir bastante tensão no dominante, né? E claro, não só isso, né? Se você estiver querendo introduzir essa mensagem, né? Isso daqui tem um pouco de pungência também. Tem um pouco de pungência também, eu diria. Vocês vão ver se a música pede isso ou não, né? Nesse caso aqui do dominante menor nona, eu acho que isso vai ficar mais bem explicado quando eu realmente tocar ali no piano para vocês, né? Então, sem mais delongas, vamos ver como é que toda essa história aí se aplica no piano.
Bem, o primeiro acorde que a gente estava falando era o Lá menor adicionado de uma nona, né? Lá de 9. Então a gente está pensando assim, né? Lá, Dó, Mi e um 9. Um Si. Sonoridade interessante, né? Então olha como ficaria numa progressão, uma coisa assim. Entenderam, né? A progressão já é sofrida, né? Já é um tanto quanto sofrida. E quando você quer finalmente descansar desse sofrimento todo e voltar para casa, essa nota não descansa, né? Ela devia vir para cá, né? Mas não, né? Não, eu não te entrego isso. Ela fica pairando, né? Fica pairando como um lembrete, né? Um lembrete de melancolia, né? Então, essa sensação particular do acorde eu acho bem legal, né? Eu acho que vocês hão de concordar comigo que é isso que passa, né? Certo? E aí, depois dele, a gente falou do acorde mais pungente, né? Mas primeiro eu vou falar do Lá nona, precisamente falando, né? Aquele que implica uma sétima. Então a gente está pensando nisso daqui. Olha que legal o empilhamento de terça certinho aqui, né? Terça, 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 terça. Então, tô pensando isso. Logo aqui você já vem essa questão de ambiência do acorde, né? Certo? Ela dá um pouco essa sensação de
essa sensação de música lounge um pouco, talvez, também vocês vão ver esse acorde, né? Muito no pagode, né? O pagode gosta muito, né? De fazer isso naquele ritmo, né? Usando exatamente esse acorde. Alguma coisa assim, né? Eu não sei emular exatamente o ritmo, né? Mas talvez eu consiga fazer alguma coisa melhor no violão, né? Então, pegando aqui, né? Fica melhor. Certo? Alguma coisa assim, né? Tá longe de ser o meu estilo, mas é alguma coisa assim, né? Então, vocês percebem, né? A sensação que esse acorde dá. E faz sentido, né? Você usar isso num estilo como o pagode, né? Faz sentido com o que eu estava falando a respeito da descrição desse acorde, né? Porque você não espera uma coisa escura e dramática, né, do pagode. Não, você espera uma coisa mais leve, né? Mesmo quando o tema é teoricamente triste, né, da letra. Então faz sentido com essa história de que esse é um acorde bem diluído, né? Agora, o exemplo que eu tinha dado também, né, daquela música, seria alguma coisa assim, né? Seria a segunda parte, né? E tem aquela parte, né, que faz... Enfim, e depois ele faz alguma coisa assim, né? E aí finalmente, né, para encerrar a música, eu faria alguma coisa assim, né? E aí finalmente você poderia fazer alguma coisa assim, né? Certo? A ideia é alguma coisa assim. Agora, passando desse acorde, a gente pode chegar no outro, né? E esse sim, esse é o acorde dito dramático, né?
seria o adicionado de uma segunda, né? Então a gente está pensando nisso daqui. Olha só de eu fazer isso daqui, né? Esse arpejo segurando o pedal. Opa, coloquei uma sétima, né? Ó, você já vem, né? Como esse som fica pairando e ele é meio que um pouco assombrante, né? Olha como ele paira. A dissonância fica pairando no seu ouvido, né? Então fica particularmente doloroso quando, em vez de arpejar, eu simplesmente pego essa dissonância junta, né? Então, pegando aquele exemplo que eu tinha falado, trilha sonora do anime, né? Bleach. Ele faria alguma coisa assim, né? Olha só. E aí, finalmente, né? Entenderam? Perdão. Uma música bem sofrida, né? Então faz sentido ele abusar disso aqui, né? Então vocês vão ver, isso daqui é muito comum, né? De se usar nesse tipo de música, né? Música de anime mesmo, uma coisa assim, né? Certo? Então olha como eu termino a música, valorizando isso daqui, né? Como se fosse a última pontada, como se fosse a tragédia. E aqui eu alivio um pouco, né? Jogando uma sétima. Entenderam, né? O sentimento geral que esse acorde passa é justamente esse, né? É o sentimento de dor. Não tem outra maneira de classificar isso que não seja exatamente da dor. Então vocês podem abusar disso quando vocês quiserem expressar todo o sofrimento de vocês.
por aí. Bom, e por último, o nosso acorde especial, o nosso dominante menor nona, né? Um acorde muito, muito interessante. Como é que você usaria ele, né? Bom, primeiro vamos ver ele aqui. Pensando em Dó, quem que seria o meu dominante, né? Seria Sol, ou dominante sétima. O que quer resolver aqui? Como é que ficaria o dominante menor nona, certo? Então ele ficaria aqui. E a gente poderia pegar ele aqui, ó. Interessante, né? E como é que fica junto, né? Fica assim. Agora, para comparar, como é que ficaria a cadência menor plagal, né? Que eu usei de comparação. É assim. Esse não tem uma relação. Então, aquilo que eu tinha falado, né? O bemol 6 caindo para o 5. Olha o bemol 6 aqui, agindo como terça menor do quarto grau, caindo para o quinto grau da escala. E como é que ficaria no Sol, né? Olha ele aqui de novo. O Fá também está aqui, né? Só que agora ele é uma sétima, não é fundamental. E novamente, a gente tem esse tipo de resolução, né? Que a gente também teria aqui. Só que agora a gente tem ele aqui, né? E com outras notas acompanhando. Fica bem legal, né? Fica bem legal. Então, como é que você usa isso daqui? Você poderia fazer algum tipo de progressão assim, né? Vou pegar ele aqui. Ops, perdão. Aqui seria do tipo... Sim. Finalmente você pega o seu dominante, certo? Coisa assim. Maravilhosa, né? Principalmente se eu vier do 2, né? Então você tem esse tipo de resolução, né? Que também copia a versão da cadência estendida plagal, né? O plagal, né? O quarto grau maior indo para o menor, resolvendo na tônica, né? Isso aqui é muito comum, você vê naquela música, por exemplo, When I Was Your Man, do Bruno Mars, né? Should have bought you flowers. Como é que vai depois, né? Because all you wanted to do was dance.
sang, but she's dancing with another man. Uma coisa assim, né? Então você vê que eu emulo isso daqui, só que em cima de outra progressão. Certo? Então, esse é um recurso interessantíssimo para vocês para usar. Claro que não é para usar com tudo, né? Se você quiser alguma coisa alegrinha, né? Desse tipo. Aqui, né? Desse tipo, né? Fazendo assim, exatamente assim. Não casaria muito bem eu fazer isso daqui, né? De onde eu tirei isso? Mas casa bem para coisas românticas, né? Então coisas assim que eu tô falando, né? Desse tipo. Então, esse é um recurso para vocês usarem quando vocês quiserem esse tipo de sonoridade. Certo? Bom, então tá aí apresentado o dominante menor nona, suas possíveis aplicações, junto com o Lá, né? Não só o Lá, né? Mas de maneira geral, os acordes menores adicionados de nona, adicionados de segunda e também aqueles com sétima, né? Lá menor nona, né? No caso, acorde menor nona. Espero que vocês façam bom proveito dessas dicas que eu dei hoje, né? Como sempre, eu recomendo vocês a ficarem experimentando aí na casa de vocês com o instrumento disponível de vocês, né? Não importa, não precisa ser um piano, música é música, música funciona em todos os instrumentos, né? Nossa questão aqui não é focar num instrumento, mas sim nos aspectos musicais da coisa. Bom, por hoje é só e vejo vocês na próxima. Muito obrigado. O Arte na Praça é um projeto multidisciplinar de valorização dos artistas da Saída Norte, Sobradinho, Planaltina, Sobradinho 2, Fercal e Paranoá, com o objetivo de atuar na formação de plateia, circulação de artistas locais, inclusão social, ocupação de espaços públicos, além de fomentar a arte e cultura na nossa região serrana. Por falar do homem, ó bicho homem, como vai a poesia, o teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. E por falar do homem,
Ó bicho, homem, como vai a poesia? O teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. É que o artista na cidade grande, por cidadania, sempre leva ao mundo sua alegria. O belo azul da tarde, o breve azul final. É quem transforma o extraordinário em cotidiano. Pedaço de gente, pedaço de pano, sua fantasia, tudo é tão real. É que o artista mostra a poesia nas coisas de Brasília. Nem tanta tristeza, nem tanta alegria, mas é belo ver no Planalto das Estrelas. É que a cidade, por felicidade, é muito bonita, mas também tem gente que se sacrifica e o artista louco poderá cantar. E por falar do homem, ó bicho, homem, como vai a poesia? O teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. E por falar do homem, ó bicho, homem, como vai a poesia? O teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. É que o artista na cidade grande, por cidadania, sempre leva ao mundo sua alegria. O belo azul da tarde, o breve azul final. É quem transforma o extraordinário em cotidiano. Pedaço de gente, pedaço de pano, sua fantasia, tudo é tão real. O artista mostra a poesia nas coisas de Brasília. Nem tanta tristeza, nem tanta alegria, mas é belo ver no Planalto das Estrelas. É que a cidade, por felicidade, é muito bonita, mas também tem gente que se sacrifica e o artista louco poderá cantar. E por falar do homem, ó bicho, homem, como vai a poesia? O teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo. E por falar do homem, ó bicho, homem, como vai a poesia? O teu olhar, o meu olhar, nosso penar de cada dia nunca mais será segredo.